Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião de Sexta-feira Santa. Então, embora seja um feriado, a gente está aqui com o nosso programa Opinião, sempre levando informação até você, né? Só desliga para mim, por favor, aqui o retorno do ponto, porque tá um barulho aqui. Obrigado. Parece que tinha uma televisão ligada na maior altura no meu ouvido. Então, hoje, rapaz, a presidente do CREFITO 9, o que é o CREFITO? É o Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional, o CREFITO Mato Grosso. Tem outra coisa além de terapia ocupacional? Fisioterapia e terapia ocupacional. E terapia ocupacional. Isso. Exatamente. Então a Ingrid está aqui, Ingrid Farina, mais uma vez, Ingrid Farina da Silva. Ela já esteve aqui conosco algumas vezes, falando da importância das novidades daquilo que está acontecendo aí junto aos nossos profissionais da fisioterapia no estado de Mato Grosso, que aliás eu julgo que serem preponderantes, importantíssimos, não é? Em toda e qualquer circunstância. Eles provaram muito isso, não é? Provam todo dia, mas provaram bem, de forma bem eloquente, no período da pandemia, por exemplo. Eles sim foram preponderantes, cruciais aí, para que a gente pudesse atravessar aquele período turbulento lá, não é? Então a Ingrid está aqui, vamos conversar sobre toda a demanda, as novidades, enfim, eu quero saber de tintim por tintim, você também que está acompanhando a gente, obrigadão pelo carinho da companhia. Professor Lourenberg, boa noite, como vai? Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, é verdade, é você que acompanha a gente aqui pelo canal 22, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. É muito bom estar com você e ter você aqui conosco sempre, não é? Então tá, presidente Ingrid Farina da Silva, vou chamar de doutora porque eu gosto de chamar, porque para mim é a mesma coisa assim, sabe? Devido à importância que tem nessa... Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui ao programa Opinião. Aliás, menina, como é que está hoje aí? Como é que está organizada a classe, posso chamar também de categoria, não é? Dos profissionais da fisioterapia. A legislação, eu penso às vezes que ela não está muito atualizada, que precisa de dar um avanço para que esses profissionais possam ter o reconhecimento especialmente remuneratório, condizente à importância que eles têm. Eu estou errado? Como é que está essa legislação hoje em relação a isso? Vou começar perguntando de dinheiro, perguntando como é que está a categoria nesse aspecto aí em relação aos seus direitos. Boa noite. Boa noite, Paulo. Obrigada pelo convite. Obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui falando dessas profissões, né, que a gente tanto ama, né, que é a fisioterapia e terapia ocupacional aqui em Mato Grosso. Então, boa pergunta, né? Essa questão da remuneração. A gente está num momento bastante fervoroso nessa questão, tá? Tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei 988 de 2015, está na Comissão de Trabalho, inclusive, lá dentro da Câmara Federal. Hoje, até nós colocamos nas nossas redes sociais o andamento desse processo, né? Que é a criação do piso nacional das categorias, né? Muito aí estimulados também, exemplo do piso nacional da enfermagem, né? Que causou bastante... burburinho aí nas redes, né? Mas o nosso projeto de lei, ele tramita desde 2015, né? Já teve alguns apensos nesse projeto, né? De se criar um piso nacional. Tem bastante discussão quanto a isso, mas assim, o sistema COFITO-CREFITOS, nós temos uma comissão parlamentar atuante já há mais de 12 anos, né? E que vem trabalhando bastante para a aprovação desse projeto, né? A ideia é que realmente a categoria seja valorizada, reconhecida, o seu trabalho, através de um piso salarial. É o mínimo para o trabalhador, né, que você tenha. E a nossa categoria, por incrível que pareça, né, nós estamos completando esse ano 54 anos, né, de regulamentação profissional no Brasil e ainda não temos um piso salarial. Então, essa é uma luta agora, uma bandeira, né, de se
ter um piso que venha trazer um pouquinho de valorização, né, para as categorias. Mas existe alguma coisa tramitando no Congresso para que haja, então, a definição de um piso? Sim, como é que está? Em que pé que está isso? Projeto de lei. Ele agora, a promessa, né, do relator, né, que é o Duarte Júnior, né, que é um deputado do Rio, e a promessa do presidente da Comissão de Trabalho, inclusive eles fizeram um vídeo hoje prometendo que para o mês de abril eles vão fazer com que o projeto esteja pronto para o plenário, para a votação. Que ótimo. Então, assim, agora, assim, é preciso uma grande, né, articulação, né, nesses bastidores com os nossos deputados federais, inclusive, né, já aproveitar aqui a deixa e pedir apoio de todos os nossos deputados federais, porque realmente não é uma questão fácil, né? É uma questão que impacta no orçamento, né? Dentro das instituições e tudo mais. Mas a gente sabe que o retorno disso tudo, né? O profissional, quando ele não precisa ter tantos, se precisar fazer tantos plantões, trabalhar em tantos lugares diferentes, para ele ter uma renda que ele consiga viver bem, né? Você qualifica o trabalho, né, do trabalhador. Isso é uma resposta direta, né? Então, essa é a nossa bandeira hoje, né? A aprovação desse 988, que é esse projeto de lei do piso salarial. 988? 988 de 2015. Né? Ele está na Comissão de Trabalho, lá na Câmara Federal. Okay. O que está lá, que consta de termos de valores lá, para a previsão? Ele começou em R$ 4.800 como piso, né? Tiveram alguns reajustes, ele começou, né, com valores menores, ele já vem sendo reajustado, né? Ele tem um índice, né, de reajuste, como todo piso deve ter, né? Então, hoje é em torno de R$ 4.500 o piso, né? 4.500. Aqui, se passar, deve ser mais ou menos isso aí que deve constar lá, o inicial, né? O inicial, um básico, né? Hoje, por exemplo, um servidor público, né, de carreira, né? Ele tem o salário inicial é muito maior do que esse piso. Com certeza. Né? Então, aqui em Mato Grosso pratica-se mais ou menos essa faixa, não, ou mais? Existe uma média, né? Uma média, assim, o autônomo, né? O profissional que trabalha no consultório, ele tem autonomia, né? Ele tem a sua própria valorização, né? Ele vai agregando valor no seu trabalho, no seu serviço que ele presta. Então, ele tem valores diversos, né? De consulta e tudo mais. Chama o Lorenberg para conversa aqui, porque ele fica grilado quando eu demoro para chamar ele. Ele fica... Nossa, ele fica... Ele já está me olhando, ele já vai lançar as perguntas dele. Mais sexta-feira... Desculpa, Lorenberg, eu queria só esmiuçar esses assuntos aqui iniciais, mas agora sim. Presidente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo. Nós aprendemos e aprendemos muito. Particularmente, eu aprendo e aprendo muito. Antes de começarmos o programa, presidente, a senhora falava da valorização do próprio Conselho. E na primeira resposta que a senhora acabou de nos dar com o programa em andamento, a senhora falou da valorização do profissional. Por falar em importância do Conselho, em valorização do profissional, no dia 4 de novembro de 2019, a senhora foi recebida pela presidente do Conselho Regional de Medicina, à época, a médica pediatra Ildinete Monteiro Fortes. E naquela oportunidade foram apresentadas várias propostas que poderiam trabalhar juntas as duas entidades. E aí eu faço 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas, presidente. A primeira, qual das propostas apresentadas naquela época que a senhora participou, aquela época, ela teve prosseguimento? E uma segunda questão, quanto à realização, porque a realização de cursos com os dois profissionais, ou os profissionais tanto da fisioterapia quanto da medicina, poderiam fazer juntos. Quais foram, quanto à realização desses cursos em conjunto, qual foi a importância de um deles e se esses cursos, de fato, aconteceram? E a terceira e última, quanto ao trabalho de fiscalização em conjunto, porque a ideia também, naquele momento, era trabalhar a fiscalização, as duas entidades juntas. Exato. De fato, elas ocorreram ou não? Exato, exatamente. Assim, quando nós assumimos, né, a gestão no Conselho, a gente já tinha esse entendimento, né, da necessidade de parcerias, né,
nós temos que trabalhar em conjunto, né? Independente da categoria profissional, né? Nós temos a mesma natureza jurídica, né? Todos os conselhos, né? Tem a mesma atividade fim, né? Vamos dizer assim, né? A atividade fim dos conselhos é a fiscalização do exercício da profissão, visando que a segurança e a proteção do cidadão, do paciente, né? Daquela pessoa que está lá vulnerável e que precisa de serviços, que sejam serviços médicos, serviços fisioterapêuticos, farmacêuticos, odontológicos, né? Então, é muito importante essa união dos conselhos, né? Nós começamos a organizar e a participar do fórum, né, dos conselhos profissionais da área de saúde aqui, que a gente chama de carinhosamente conselhinho, né? Nós já ficamos por 2 anos ali na mesa diretora, né, desse conselhinho, para pensar junto essas estratégias, né? Por exemplo, a gente pode diminuir custos, né, com fiscalização se eu utilizar o mesmo carro, né? Então, eu vou para o mesmo hospital, eu vou ver os mesmos profissionais muitas vezes, né, os mesmos serviços. Então, a gente pode otimizar recursos, né, dessas entidades. Então, a nossa busca do CRM à época era justamente para isso, para parcerias, né? Estreitar laços, né? Tirar no entendimento de que os nossos profissionais, eles trabalham juntos, eles precisam trabalhar em equipe, né? Uma equipe dentro de uma UTI, por exemplo, ela tem que trabalhar em perfeita harmonia, né? O médico, o fisioterapeuta, a enfermeira, enfim, né? Enfim, toda a equipe ali. Então, foi em busca disso, dessas parcerias. Nós conseguimos fazer algumas fiscalizações em conjunto, especialmente durante a pandemia, porque aí a gente ia para os hospitais, a gente tinha determinações do próprio Ministério Público, né, do Trabalho e, enfim, outras entidades, né, solicitando esses laudos técnicos feitos de forma coletiva, né, para os hospitais públicos, principalmente na época aqui de Cuiabá, do interior também, né, que tivemos problemas, né, vocês já tiveram conhecimento. E com relação a eventos, o CRM aí tem uma questão bem polêmica, né? O CRM tem resolução própria, né, que ele proíbe, né, a participação de outros profissionais em cursos, capacitações, entendendo que eles não podem ensinar atos médicos ou atos próprios da medicina para leigos, para outras pessoas, né? Nós não temos esse entendimento, a gente entende que conhecimento é conhecimento. Não é porque eu fiz um curso lá e vi algumas técnicas cirúrgicas que eu vou sair por aí fazendo cirurgia, eu não tenho habilitação para isso. Então, esse entendimento é muito pacífico dentro do CREFITO. O ano passado nós realizamos um evento em conjunto, foi fantástico, né, com o Dr. José Milton, que foi a jornada de quadril, junto com a SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? E aqui a Sociedade Brasileira também de Quadril. Então, nós fizemos a nossa jornada dentro da sociedade, junto com eles. Foi um evento, assim, de alto nível, muita tecnologia, muita reabilitação. Então, assim, foi um bom exemplo para nós, né, de que é muito benéfico para as duas profissões trabalharmos juntos, né? E a ideia com essa nova gestão agora no CRM é que a gente faça uma aproximação, né, com eles também têm uma visão diferente, uma equipe nova que está lá agora também, né? E a ideia é fazer de novo essa aproximação para que a gente comece a trabalhar mais juntos, especialmente coibindo o exercício ilegal da profissão, né? Com o CREF 17 também, né? Com a educação física também, a gente tem essa questão, né? A gente vê hoje, uma das funções do Conselho é coibir o exercício ilegal, né? Que você não tenha lá pessoas não habilitadas fazendo essa atividade profissional, né? Prestando esse serviço, esse risco, né, para a população. Mas hoje você vê muitas áreas profissionais, né, que se interligam, que são áreas, né, que são muito próximas e muitas vezes o próprio profissional da saúde acaba fazendo atividades que são próprias de outra profissão. Então, a gente vai trabalhando nisso. Já o Conselho consegue fazer essa fiscalização quanto ao exercício ilegal da profissão? Tem havido? E aquele que tiver, se souber de algo, né, uma prática assim, da prática ilegal, quem souber deve fazer o quê? Tem como denunciar? Denuncia por onde? Sim, nós temos os canais, né, de denúncia no site do CREFITO,
né, os WhatsApps direto no setor de fiscalização. Então, assim, o que a gente sempre orienta? Que o profissional, ele obrigatoriamente, ele precisa estar aportando esses documentos profissionais, ele precisa ter registro profissional. Para isso que o Conselho, né, uma das suas atividades é chancelar, né, o profissional, né? Você registra, né? Você emite um número de registro. E quando o paciente, o usuário, ele percebe que ele está sendo atendido por uma pessoa que ele não identificou registro profissional. Então, hoje, pelo site do CREFITO, você consegue entrar e pesquisar pelo número do CREFITO, ou pelo nome da pessoa, se ele é profissional ou não. No site você consegue identificar no site, isso? O site do CREFITO qual é? O crefito9.com.br, né, que é o institucional, né? .com.br. Ou .org.br. É porque com é de acho comércio. Que é .org.br, né? E ali, uma vez entrando no site, consegue se identificar consulta. ali. Na área de consulta, ele é aberto, né, para qualquer pessoa. E na área de consulta, você coloca o nome do profissional que está te atendendo ou o número que ele forneceu e você tem condição de verificar se realmente ele tem registro profissional. Então, isso foi também é uma segurança. Pois é, e não tendo o registro profissional, aí cabe uma denúncia. Isso, ali no site tem como fazer? Denúncia. No site mesmo pode fazer, vai direto para o departamento de fiscalização. Tem os WhatsApps, né, que também são... Hoje, praticamente, o atendimento é quase todo via WhatsApp. Eu queria que eu vou para o intervalo comercial, Ingrid, e na volta, no próximo bloco, eu queria que você fornecesse pelo menos um número de WhatsApp para que a gente possa falar aqui, para as pessoas também notarem, né, ter mais esse canal, além do próprio site, de eventuais denúncias. É muito bom você ter esse tipo de número salvo para que haja aí, evidentemente que ninguém quer ficar denunciando, mas se houver o caso, imagina o figurão lá dando uma de fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, né? E não tendo o devido consentimento do Conselho Regional. Então, a gente quer contribuir nesse sentido. Vamos para o... Tem aí já? Não? Tem aqui. Fiz denúncias mesmo, né? Qual que é o nome? O telefone é 659-8137-1351. Vamos repetir, 659-8137-1351. Fiz denúncias. 1351. Isso. A gente vai repetir daqui a pouco, no próximo bloco, a gente repete de novo para que você possa anotar aí, não é? E, eventualmente, sabendo de alguma coisa assim que não esteja dentro da ordem, denuncie para que as providências possam ser tomadas pelo Conselho. A gente vai ao intervalo comercial e volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião de sexta-feira, feriadão. Para você, para nós aqui, ó, temos que ralar aqui. Mas é um rala prazeroso, porque a gente adora estar com você todos os dias, todas as noites, segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. E, ó, em 4 anos, dia 27, agora próximo, 27 de abril, estaremos completando 4 anos de programa Opinião ao vivo. A Ingrid Farina da Silva, presidente do CREFITO 9, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, está conosco aqui nesta noite, falando aqui das coisas, né, do que está acontecendo aí junto à categoria propriamente. Tem uma situação lá em Rondonópolis que, por meio, salvo engano, de uma lei municipal, onde o profissional de fisioterapia passará a estar na sala de parto. É isso? Como é que é essa lei lá? Maravilhoso, né? Então, essa também é uma das bandeiras, né, do Conselho e tal. Nós, por meio da nossa Câmara Técnica, né, nós temos uma Câmara Técnica de Saúde da Mulher. E essa vem sendo algo bastante importante no trabalho do fisioterapeuta, né? Que ele acompanha a mulher, né, por todo o processo, né, de toda a gestação, fazendo todo o preparo para o parto, né, para o parto que ela for ter, independente se for natural ou parto cirúrgico, né?
e nós não conseguíamos adentrar para acompanhar essa mulher dentro da sala de parto, né? No momento do parto, no momento que ela mais espera que o seu terapeuta esteja lá com ela, né? Nesse momento aí mais importante, né? Do nascimento propriamente dito. Então, lá no município de Rondonópolis, queria aqui agradecer de púlpito, né? A vereadora Kalinka Meirelles, que... Autora do projeto, né? Nós temos fisioterapeutas lá em Rondonópolis também, né? A doutora Poliana, que conseguiu se articular muito bem lá. E ela apresentou o projeto, defendeu, né? E conseguimos, então, a aprovação da lei municipal. Então, a partir dessa lei, hoje as rondopolitanas, as mulheres rondopolitanas passam a ter o direito de ser acompanhadas pelo seu fisioterapeuta dentro da sala de parto. Seja a sala de parto de unidade hospitalar pública ou privada? Pública ou privada, exatamente. Que ótimo, é uma lei municipal. Isso, né? E a gente espera que essa lei, ela seja referência para outros municípios. Nós tivemos em Cáceres também um avanço bastante importante com a criação do Estatuto dos Direitos da Mulher e da Criança, e que já tinha a presença das doulas, né, das parteiras e tal. Então, conseguimos a inclusão também da presença do fisioterapeuta nesse Estatuto Municipal. E agora a gente imagina, né, que outros municípios também, né, exemplo de Rondonópolis, né, como Sinop, né, nós temos também subsede em Sinop e temos hoje, Sinop é o segundo maior município em número de profissionais, né, mais do que Várzea Grande, inclusive, né, Sinop, assim, tem despontado de forma fantástica, né. Então, a gente... Lá também não tem, né, essa lei? Não temos ainda. O único lugar que tem município aprovado aqui em Mato Grosso é Rondonópolis. Nós não precisaríamos de lei, né? É um direito da pessoa, é um direito da mulher, um direito da mãe, enfim, né? De ser acompanhada pela pessoa que preparou esse parto, né? Então, hoje, a fisioterapia tem mudado essa visão de parto natural, né? Com estratégias mesmo. Deixa eu só interromper você aqui. O fisioterapeuta dentro da sala de parto, qual é o trabalho dele ali? O que ele vai fazer? Só para quem está assistindo entender em que situação a mulher que está ali, tendo neném, ela precisa daquele serviço, daquele trabalho do fisioterapeuta. Em que situação vai ajudar? Bom, primeira coisa, analgesia sem medicamentos. Né? Quando o fisioterapeuta acompanha o parto, toda a parte de analgesia, de melhora da dor, né? Ela é feita só através de manipulações, de procedimentos, sem uso de medicamentos. Então, assim, a gente reduz toda essa parte de medicamentos, né? Que a mulher usaria para diminuir a dor, por exemplo, durante as contrações, né? Durante o parto natural. E hoje a fisioterapia trabalha muito com parto humanizado, né? Então, se a parturiente deseja ter o parto na água, numa banheira, é assim que vai ser feito, né? Então, o trabalho do fisioterapeuta começa lá na preparação dessa mulher, né? Da respiração, do fortalecimento muscular, treinos de expulsão, né? O assoalho pélvico, ele é treinado para fazer a expulsão. As posições, hoje a mulher não deita mais, a mulher não fica mais contra a gravidade. Hoje você usa a gravidade, né, a seu favor, né, para facilitar. Então, o tempo de descida, o tempo de parto, de trabalho de parto é reduzido quando eu tenho esse treinamento prévio. Até oriento e recomendo que todas as mulheres que pretendem engravidar ou que já estão grávidas, que procurem o atendimento especializado, né, da fisioterapia nessa área, né, de saúde da mulher. Então, assim, dentro do parto hoje, da sala de parto, você consegue agilizar esse procedimento. Ele se torna muito mais prazeroso, né? Muito mais fácil para a mulher. Imagino. Até porque tem muitas contrações, tem muito... imagino, né? Imagino que tem muita dor, né, Lorenberg? E ela está preparada, né? Ela vem sendo preparada ao longo do tempo. Então, ela sabe tudo o que vai acontecer, ela sabe o passo a passo. Então, não tem desespero, não tem... Né? Tem isso só no caso realmente do parto normal, isso, né? Isso, parto, né, normal, enfim, parto natural. No parto cesárea, obviamente, se a mulher chega na hora do parto e não tem condição de fazer o natural, não teve dilatação e tal, vai para a cirurgia, ok, é acompanhado, feito todo o acompanhamento, e o pós-operatório é muito importante também, né? Você tem uma cicatriz, você precisa cicatrizar esses tecidos, você precisa diminuir, né, edema, então é um trabalho muito bonito. Que ótimo.
Atenção aos vereadores. Os vereadores, os 25 aqui de Cuiabá, por exemplo, Várzea Grande, não é? Aí está aí uma ótima vitrine para se espelhar, que é o caso de Rondonópolis, né? Que agora tornou lei por meio de uma iniciativa de uma parlamentar lá. Que tal fazermos aqui também? Porque isso vai facilitar, vai melhorar bastante, não é? Vai humanizar, vai facilitar e dar mais segurança, né, para a própria parturiante que fala, né? Parturiente. Dentro da sala de parto. Então, fica a dica aí, não é? Já que nós temos aqui, eu não falo só as mulheres vereadoras, não, os vereadores também. Afinal de contas, todo mundo passou. Eu sou filho de, sou de parteira, eu nasci de parto de parteira, sabia? Não foi no hospital, não, foi de uma parteira. Parteira em casa, não foi... Ela que fez o parto. Né? É, ela que fez, ela que foi a culpada, né? Lemberg, por favor. Eu também nasci assim, em casa. É? Uma parteira. Filho de parteira. É uma bênção, né? É uma bênção, né? Você não precisar de ir para um centro doulas cirúrgico. que fala hoje, não? Então, tem as doulas que fazem já um treinamentozinho e tem a parteira também. Continua essa figura, né? O interior, esses locais mais longínquos, assim, a figura da parteira ela é muito presente, né? Tá até perguntando para minha mãe outro dia, viu, mãe? Tem que lembrar o nome da parteira. São os tetras, né? É a parteira que foi a gloriosa que pôs no mundo, tirou, né? Para o mundo esse rapaz que aqui está hoje. Eu não lembro o nome, só falou uma vez, eu não lembro o nome dela. Eu queria saber o nome dela e para eu dar uma pesquisada se ela está ainda nesse plano aqui e tal. É muito bom a gente saber desse tipo de informação aí. E viva as parteiras, Florenberg, filho de parteira. Presidente, eu vou aproveitar parte das respostas que a senhora acabou de nos dar, porque a senhora estava falando exatamente das atribuições que podem ser feitas e que são feitas pelo fisioterapeuta. Eu estava olhando que tem lá 10 ou 12 atribuições do fisioterapeuta intensivista. E eu destaquei duas. É claro e evidente que eu não saberia falar a respeito de nenhuma delas. Não. Mas a curiosidade, me despertou a curiosidade exatamente duas delas. Avaliar a dinâmica cardiorrespiratória e gerenciar o oxigênio entregue ao paciente. E aí eu faço duas perguntas a respeito disso. A primeira delas, qual dessas duas atribuições foram mais exigidas durante a pandemia? E a segunda questão é qual a avaliação que a senhora faz do desempenho profissional durante a pandemia, diante de um quadro que era muito difícil. Porque, de acordo com os dados que a senhora passou lá na Assembleia Legislativa para a Comissão de Saúde em 2020, a senhora chegou a dizer que 63% das unidades, 63% das unidades havia número insuficiente de profissionais para atendimento da demanda. Qual é a avaliação que a senhora faz hoje a respeito disso? É verdade. Bom, a pandemia, né? A pandemia deixou sequelas, mas deixou também legados muito importantes, né, para a fisioterapia. Um desses legados foi justamente a aprovação, né, da lei, né, 11.223, né, por meio do deputado Paulo Araújo, né, que foi convencido, né, nós fizemos o convencimento do deputado Paulo Araújo, que à época estava bem inseguro com relação a isso, mas a própria Assembleia Legislativa depois, quando a pandemia veio, né, uma questão emergencial, muitos ficaram doentes e muitos foram tratados e cuidados, né, por fisioterapeutas, inclusive de forma domiciliar, né? Então, nós tivemos esse legado, né, a aprovação da Lei 11.223, que hoje faz com que toda a unidade de terapia intensiva em Mato Grosso tenha fisioterapia, assistência fisioterapêutica por 24 horas. Isso é um direito do paciente. O paciente em terapia intensiva é um paciente que está lutando com a vida, com a morte, né? Ele está lutando pela vida, né? Então, não é um paciente, é um paciente extremamente instável, ele precisa de atenção e de cuidados o tempo todo, né? O fisioterapeuta, ele fica lá 12 horas em pé,
no plantão dele, avaliando e cuidando desses parâmetros. E aí é que entram essas duas questões, a avaliação de parâmetros, né? Cardiopulmonar e a questão da administração da oxigenoterapia. Né? São uma das atividades, ou duas das atividades que o fisioterapeuta intensivista, né, realiza dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, para ele poder fazer a intervenção dele, ele precisa avaliar. Né? E essa avaliação do paciente grave, né? Paciente que está com bastante grave, é o tempo todo. Você está ali monitorando, ele é monitorado o tempo todo. Né? O fisioterapeuta entra na unidade, ele fotografa os parâmetros que está lá no ventilador, né? Aí ele avalia o paciente, ele vê todos esses parâmetros, ele vai reavaliar esse paciente, ver se esses parâmetros estão condizentes com aquilo que ele pode melhorar ali, em conjunto com a equipe, com a nutrição, por exemplo, que é uma outra área importantíssima dentro para trabalhar junto com a fisioterapia. Você não trabalha sem nutricionista, né? Você não vai dar uma sobrecarga muscular para o seu paciente se ele não tiver nutricionalmente condição para isso, né? Então, na pandemia, obviamente que nós utilizamos muito essa questão da oxigenoterapia, da ventilação não invasiva, né, que eram, vamos dizer assim, fases que antecediam a própria intubação do paciente. Então, a função do fisioterapeuta na UTI é impedir que o paciente seja intubado. E quando o paciente está entubado, é fazer com que esse paciente saia o mais rápido possível do tubo, que ele volte a ter respiração espontânea, que ele volte a ter músculo, né, suficientemente forte, no caso, né, para tracionar a caixa torácica e fazer com que o ar ambiente entre para dentro dessa caixa. Então, nós administramos muito isso, né, a ventilação não invasiva, que é a VNI, né, e a oxigenoterapia. Né, porque o paciente chegava sempre com esse sintoma de falta de ar, cansaço, né, porque a COVID teve esse perfil, né, um vírus, então ele é pulmonar, mas ele é intramuscular também, né, é um vírus como o vírus da gripe, né, então essa parte circulatória, cardiocirculatória é muito importante, né, porque essas drogas todas que são administradas também dentro da UTI é que vão fazer com que essas duas bombas funcionem bem, né? O coração e pulmão e a parte circulatória, né? Então, é um conjunto, né? Não sei se eu consegui esclarecer, mas isso faz parte, né, das atividades do fisioterapeuta que está ali, né? Ingrid, eu tenho uma dúvida seguinte. É comum, imagino que seja, os casos de pessoas com AVC. Uhum. E eu já vi pessoas próximas a mim que tiveram o atendimento por um fisioterapeuta naquela fase ali, independente do estágio que esteja, né, a pessoa, que foi preponderante, assim, sabe? O trabalho, a paciência, a dedicação do fisioterapeuta. Hoje, se a gente fizesse uma escala assim de 0 a 10, qual a importância desse trabalho do fisioterapeuta junto a uma pessoa com AVC? Aliás, tem um detalhe, estava vendo um estudo esses dias atrás, que as pessoas associam muito AVC a pessoas mais idosas, não é? E tem crescido muito entre os jovens o acidente vascular cerebral. Então, mas aí voltando, essa questão de 0 a 10, qual a importância? Ou seja, aquela pessoa que teve AVC e que não tem esse tipo de atendimento adequado, pelo menos, qual que é a gravidade disso aí? Queria que você desse uma... Infelizmente, ela não vai evoluir. Hoje, assim, a fisioterapia na área de neurologia evoluiu muito, né? Há 30 anos atrás, a gente não via o paciente evoluir. A gente fazia né, a fisioterapia em neurologia, né? Você fazia para quê? Para fazer manutenção de estruturas articulares, musculares, para manter aquele corpo, era um paliativo, né? Hoje, com as estratégias que você tem hoje de treinamentos intensivos, né, de outras formas de estimular esse paciente, né, e de criar
recriar conexões neurológicas. Hoje o que a fisioterapia, né, faz? Você recria conexões neurológicas. O cérebro, a gente, né, você tem estudos colocando que ele tem neuroplasticidade. Ele tem a capacidade de criar outras vias para você continuar estimulando aquelas áreas que você perdeu. Um computador reprogramando mais ou menos. Reprograma, né? Você perdeu uma área, por isso que é muito importante o socorro, o tempo de atendimento do paciente quando ele tem um acidente encefálico, né? Se ele tiver um pico hipertensivo, por exemplo, um isquêmico ou um hemorrágico, o tempo de chegada dessa equipe para fazer o primeiro atendimento, né? E esse atendimento já lá dentro da UTI. E depois, obviamente, a hora que esse paciente sai, que ele necessariamente ele precisa ser acompanhado. Por quê? Ele precisa de novo receber essa informação, essa aferência que a gente diz, né, para criar essas novas conexões. Então a evolução hoje é muito interessante. Há 30 anos atrás você não via isso. Hoje você vê essa evolução diária no paciente, não só no acidente encefálico, né? No próprio traumatismo crânioencefálico, nas lesões de medula. Né? Em questão de 8, 9 meses, você vê aquele paciente que entrou de cadeira de rodas, dependendo da lesão, obviamente, né? Mas saindo já com andador, né? De pé, na marcha própria. Isso é uma felicidade. Nós que andamos, comemos sozinhos, respiramos, né? Sem ajuda de aparelhos, a gente não imagina o valor de um pequeno, sabe, de você dar um passo na fisioterapia, de você poder ficar em pé de novo, comer, né, sozinho. Com as suas próprias mãos. Então, é fantástico, assim, hoje a neurologia tem. E aqui em Mato Grosso a gente tem fisioterapeutas, assim, maravilhosos, que têm estudado muito, que têm buscado muito, né? A neuro evolui muito, né? Com certeza. Assim como a dor também, né? Eu já Parte de vi, dor. aliás, pessoas próximas a mim, amigos, não é, que tiveram, ou familiares, tiveram AVC, acidente vascular cerebral, e que tiveram recuperação assim, você vê, não voltou a ser 100% que era antes, tipo jogar bola, mas andar, isso que ela falou aqui é a mais pura verdade. A pessoa que comumente tem a parte do corpo paralisada, né? O que acontece muito, né? Um lado do corpo, aí começa a arrastar, anda arrastando, né? Com a fisioterapia, a fisioterapia séria, aquela contínua, não é? Feita de forma adequada, persistente, eu já vi várias pessoas terem recuperação assim total, não é? Para quem estava parado, né? Até de cadeira de rodas, voltar a dar passos, andar de forma ter autonomia para fazê-lo. Isso é uma coisa que comove, inclusive, né? Por isso que a gente tem que valorizar o trabalho do profissional da fisioterapia. Eu acho indispensável nesse aspecto. Por isso que eu fiz questão de perguntar sobre essas pessoas que são acometidas aí pelo AVC, o chamado derrame. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta no instante só. Muito bem, estamos de volta, terceiro bloco da entrevista de hoje. Mais uma vez, a gente tem a satisfação de receber aqui a doutora Ingrid. A Ingrid Farina da Silva, ela é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Terapia ocupacional, Ingrid, é o quê? Vamos exemplificar aqui. A gente fala muito da fisioterapia, mas o que é a terapia? Vamos dar exemplos do trabalho daquele que faz a terapia ocupacional. Pois é. O terapeuta ocupacional, ele é uma profissão também, né? Independente, né? Diferente da fisioterapia, mas são profissões que se complementam bastante, né? O terapeuta ocupacional, ele usa, por exemplo, elementos do ambiente da pessoa, né? Para trazer estímulos, né? Para fazer com que ela, através das atividades, né? Consiga muitas vezes fazer empenhar funções que ela não conseguiria se ela estivesse fazendo uma terapia normal, por exemplo. Vou lá fazer esticar, né, e dobrar meu braço. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem
ele trabalha muito com essa parte neurológica também, né? Crianças, idosos, né? Então, através da ocupação dessas atividades, né, faz com que a pessoa comece a se desenvolver também em outras áreas. Então, não só física, mas também mental, né, intelectual. Né? Então, a gente tem o terapeuta ocupacional no contexto escolar, né, com crianças com atraso no desenvolvimento, com dificuldade no desenvolvimento. Você tem o terapeuta ocupacional no contexto hospitalar. Então, ele faz todos os dispositivos, todos para órteses, né, de posicionamento, tudo para fazer com que aquele paciente tenha, né, o conforto, evite escaras, né. Então, eles têm essas habilidades, né, bem diferentes. Antes de passar para o Lorenberg aqui, eu queria que você repetisse o telefone do WhatsApp. O WhatsApp, que você que está acompanhando o programa Opinião, que ela vai passar aqui agora, é para, em caso de denúncia, a gente sabe que toda profissão tem, é regulamentado e tudo mais. No caso do conselho aqui, que está atento a tudo que houver de ilegalidade e irregularidade quanto à prática da atividade, da profissão propriamente, se você tiver conhecimento de algo nesse sentido, tem um figurão aqui que está aqui, mas não vejo nada, acho que ele já chequei lá no site, ele não consta como sendo credenciado ou capacitado, denuncie. Eu pedi para a Ingrid que passasse o telefone mais uma vez. Isso. É o Defis Denúncias, né? O telefone é 65 981 37 13 51. Vamos repetir aí, 9... Isso, 659 81 37 13 51. É o WhatsApp, esse é um viu? WhatsApp, né? Já é atendido direto pelo setor de fiscalização. Então, pode ser áudio, pode ser por escrito, pode ser foto, imagens, né? A gente precisa realmente de elementos, né? Ok. E uma coisa interessante, assim, rapidamente, já que a gente está falando de denúncias, né? O Conselho, ele também faz toda a parte de investigação documental de profissionais, de pessoas que chegam para solicitar registro profissional de fisioterapia, né? E aí, eventualmente acontece, né, da gente identificar, por exemplo, diplomas e documentos que são falsos, documentos que realmente, né, de quadrilhas, né? Então, obviamente que a gente faz toda a representação às autoridades competentes, né? E a gente tenta, então, ter esse zelo, né, com a profissão, né? Ok. Professor. Presidente, em respostas anteriores, a senhora falou por diversas vezes sobre o fisioterapeuta intensivista. A senhora chegou de falar da lei que permite agora 24 horas do profissional nas UTIs. Mas em 2020 foi lançado pelo Conselho uma campanha de valorização desse profissional intensivista. E aí eu gostaria de fazer duas perguntas à senhora. Essa campanha ainda continua em evidência ou não? E a segunda, qual é o balanço, qual é a avaliação que a senhora faz a respeito desta campanha? Sim, essa campanha de 2020, ela foi muito também impulsionada pela própria pandemia, né? Nós precisávamos mostrar para a sociedade qual era a função do fisioterapeuta nisso tudo, né? E muitas pessoas né, a maioria das pessoas que não conheciam a fisioterapia acabaram conhecendo, né, em função da própria Covid, né? Não sabia que o fisioterapeuta atuava dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? A ideia que as pessoas tinham até então é de que o fisioterapeuta era aquele que trabalhava com sequelas, com fratura, né, com amputações, né, com aquela parte assim mais traumática, né, voltada para a reabilitação e para esses casos mais ortopédicos, né? Eles não faziam ideia, né, de que o fisioterapeuta ele está dentro da unidade de terapia intensiva, né, trabalhando com um paciente que está ali, né, lutando pela vida, como nós já falamos. Então, era necessário fazer esse esclarecimento para as pessoas, para a população em geral, né? Até mostrar que isso é um direito do paciente, ser assistido. Nós temos uma RDC, né, uma resolução da Anvisa de 2010,
que já colocava na época, né, a necessidade do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva e que o coordenador fosse um profissional titulado, né? Isso em 2010, nós estamos em 2024, né? Então, nós vimos essa necessidade de esclarecer a população, olha, o que esse fisioterapeuta faz? Olha, ele está lá dentro dessa unidade de terapia intensiva, né? E falta sim, né? Na época, como você falou aí, né? Nós colocamos para a Assembleia que 60% dos nossos serviços não contavam com um número mínimo de profissionais fisioterapeutas para atender essa demanda toda. E isso era totalmente verdade. A lei, ela nos ajudou a fazer a melhorar hoje, por exemplo, as nossas escalas de plantões, para que a gente tenha uma cobertura, né, de assistência 24 horas. Mas ainda é uma luta do Conselho. Mesmo hoje, a gente tendo uma lei que garanta para o paciente que ele tem direito de ser assistido a hora que ele precisar, né, e muitas vezes ele não vai estar nem consciente, né? Uma família pode, se uma família tiver alguém lá internado na UTI, a família e aquela unidade hospitalar não fornece o profissional de fisioterapia lá dentro da UTI, propriamente, da sala, né? Ela pode recomendar, referindo-se à lei, tem uma lei que me garante isso aí, ela deve fazer isso? Deve. Tem vários dispositivos, né? É a questão da lei, a própria resolução da Anvisa, né? Ela já coloca a necessidade, né, do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva, denunciar ao Conselho, né, para que haja uma fiscalização ali em loco, né? Nós iniciamos, depois da aprovação da lei, fiscalizações noturnas, porque garantir fisioterapia durante o dia, ok, até 11, 12 horas do dia, ok, mas a partir da meia-noite é muito mais complexo você encontrar, né, escalas para a madrugada, né? E sempre tinha aquela, não, mas o paciente está dormindo. Na unidade de terapia intensiva não é assim que funciona, o paciente não dorme, ele está sedado. Ele está voltando à consciência, ele está lutando com o ventilador, ele está mudando parâmetros endócrinos. Então, é o tempo todo assistência, né? Da mesma forma na neonatal. Então, nós implantamos essas fiscalizações durante a madrugada, né? Eram os batidões aí da madrugada. Para quê? Para justamente verificar se o hospital estava cumprindo com a determinação do que a lei está exigindo, né? Afinal de contas, a gente buscou tanto, a gente sabe da importância disso, né? Então, nós iniciamos esse processo aí na madrugada. Fomos impedidos de entrar em muitos locais. Ah, é? Sim, mas aí fomos impedidos. Não pode isso aí. Né? E aí a gente teve que entrar com outros dispositivos para garantir que os nossos fiscais pudessem estar nesses estabelecimentos, né? Porque ele tem fé pública, né? Ele é um servidor público, né? Mas foi muito... Essas são as batalhas do Conselho, né? Em defesa da sociedade, do cidadão. Entendi. Né? Borenberg. Presidente, eu vou aproveitar trecho da frase anterior a essa última que a senhora utilizou para pedir uma reflexão da senhora. Veja, a senhora falou que fez fiscalização nas UTIs, nos hospitais, nos locais de saúde, para ver se estava cumprindo religiosamente a lei. Isso significa que teve esse trabalho todo. Mas teve um trabalho anterior que a senhora chegou a mencionar em blocos anteriores a respeito de um trabalho de convencimento ao próprio deputado para apresentar o projeto de lei. Só que esse projeto de lei, uma vez aprovado na Assembleia, recebeu o veto do governador do Estado. Foi. E aí teve um outro trabalho, é verdade, teve um outro trabalho do Conselho para pressionar, para fazer as articulações, para que a Assembleia Legislativa derrubasse o veto do governador. O meu raciocínio está certo, gostaria muito de ouvir uma reflexão da senhora. Foi derrubado isso? Foi derrubado o veto. Foi. Está certíssimo, corretíssimo, professor, como sempre. Pois é, infelizmente, à época, nós não conseguimos a sensibilização, né, do governador Mauro Mendes para sancionar esse projeto de lei. Mas acho que foi muito da própria assessoria, né? Foi uma assessoria mais direcionada ali que acabou mudando a opinião dele. De qualquer forma, como eu acho que eu falei lá no início do primeiro bloco, né?
A Assembleia ficou muito sensibilizada com o trabalho do fisioterapeuta, especialmente nas unidades de terapia intensiva, porque vários deputados adoeceram, tiveram Covid, precisaram de assistência, foram para a UTI, foram entubados, né? Eles vivenciaram isso na carne, né? Uma situação de emergência, né? A Covid foi uma situação de emergência, né? E hoje a gente continua tendo Covid, né? Óbvio que uma escala muito menor, a gente já tem uma boa imunidade, a gente já está em não sei que mutação desse gene, ele já mudou milhões de vezes, ele não é mais nem Covid-19, né? Ele já é um outro número já, né? Mas, à época, o fato deles... primeiro, o que foi um fator assim, determinante para o convencimento do deputado Paulo Araújo aceitar, né, esse projeto e colocar esse projeto embaixo do braço e sair nos gabinetes, é que nós trouxemos dados para eles, né? Nós conseguimos alguns artigos publicados dos próprios hospitais de São Paulo, comparando tempo de tratamento, recuperação, sequelas porque o paciente ele tem sequelas pós unidade de terapia intensiva. Né? O tempo que ele fica dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele perde massa muscular, ele deteriora alguns órgãos, ele demora, ele tem sequelas neurológicas, né? Então, esse tempo quanto mais tempo ele permanece dentro da UTI, ele vai ter sequelas também na vida pós-UTI, né? Que precisam ser reparadas. Então, tinha um estudo muito interessante comparando o tempo de intervenção, 12 horas de fisioterapia em UTI, em comparação com hospitais que faziam 24 horas. A capacidade de tempo de saída, de rotação de pacientes das unidades de terapia intensiva de 24 horas era muito maior. Então, o paciente permanecia menos tempo nessas unidades, porque ele era mais assistido. Então, eu não espero 12 horas para o fisioterapeuta da manhã, das 7 horas da manhã, me reavaliar e ver que eu poderia ter sido estubado, que eu poderia ter sido entrado com outra medicação, que eu poderia ter colocado sentado, né? Então, você tem outras, né, fora as outras questões mais graves também. Então, esses estudos, para ele, foram importantes para dizer assim, olha, realmente o custo efetivo deste paciente que só tem 12 horas de assistência fisioterapêutica é muito maior do que aquele que tem 24 horas. Então, o hospital ele vai contratar mais fisioterapeutas? Vai aumentar o custo dele? Vai. Mas, em compensação, eu tenho um fluxo, né, muito maior de pacientes, né, eu tenho menos tempo desse paciente dentro dessa unidade. Então, ele consegue girar, né, fazer com que a unidade gire, né? Então, hoje, as nossas unidades de terapia intensiva, elas dão lucro, né? Elas dão lucro, né? Para os hospitais, enfim, né? Porque hoje a quantidade de medicamentos, né? Esse uso é tudo muito alto, né? Isso aí. Hoje, as faculdades mato-grossenses, as faculdades públicas e privadas hoje, aspas, despejam, né, colocam no mercado quantos novos fisioterapeutas e como é que é acompanhado para fiscalizar isso aí? Porque muitos saem e já vão direto para aqueles que têm mais sorte, né? Ou não sei se quesito competência também, mas muitas vezes é sorte. Já sair da academia para trabalhar realmente, não é? Como é que funciona porque vai aumentando a demanda, o fluxo de profissionais, né? Logo, para fiscalizar, imagino que seja mais complicado. Vocês têm condições de fazer e quantos são colocados no mercado a cada ano? Hoje, em torno de 600 novos profissionais, todos os anos. Todos os anos. Fisioterapeutas, né? E ele já pode, eu fiz 2 perguntas, mas eu vou colocar mais uma aqui. E ele já pode sair, por exemplo, abrir um consultório, algo do tipo, já para trabalhar, juntam uns 2 ou 3 aí, vão fazer uma clínica, coisa do tipo? Sim, em tese, né, a graduação te dá essa aptidão, né? Uhum. Mas ele só pode exercer a profissão depois do registro profissional. Então, assim, se ele for, né, fiscalizado, por exemplo, que ele é um profissional não registrado, ele está irregular,
né? Ele, na verdade, não é profissional, ele é um bacharel em fisioterapia ou em terapia ocupacional. Tem que se registrar primeiro. Para ele exercer a profissão, ele precisa do registro profissional, né? A gente fala assim, ó, você não vê um vendedor de imóvel, você não cresce. Da mesma forma, o fisioterapeuta, ele só vai exercer a profissão dele depois que ele tiver o número do CREFITO dele devidamente registrado e tal. Então, ele procura o conselho. Toda essa parte de cadastro é online, ele faz tudo pelo site, emissão de boletos, o pré-cadastro dele, né? E aí ele decide, por exemplo, eu vou montar um consultório. Ele cadastra esse consultório, né? Está dentre as obrigações do novo profissional informar o conselho, né? Onde é o endereço, cadastrar esse consultório para que ele possa ser fiscalizado, para que ele receba toda a orientação, para que aquele serviço tenha boas práticas do serviço de saúde. Então, assim, como é que nós fiscalizamos hoje a questão da formação, né? O CREFITO, ele tem a obrigação de fiscalizar estágio profissional, porque no estágio, esse futuro profissional, ele já está fazendo atendimento à população, sob supervisão, com um supervisor, mas ele já está em atendimento. Entendi. Então, no campo de estágio, as universidades elas são obrigadas a nos informar, olha, quais são os campos de estágio que eles estão estagiando, o número de estagiários, a lista, nomes, né? Para que o cidadão que vai receber esse atendimento, ele tenha consciência de que ele está sendo atendido por um estagiário em supervisão. Que ótimo. E a gente supervisionar para que realmente ele esteja realmente aprendendo boas práticas de saúde, né? Ok. Ingrid Farina da Silva, presidente do CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Muito obrigado de verdade por ter vindo aqui. O programa, a gente não tem mais tempo, eu queria continuar, mas a gente não tem mais tempo. Obrigado de verdade. Agradeço, esse espaço Paulo, continua a posto para bem informar. Muito obrigada. Sempre estou disponível, nós estamos disponíveis lá, professor também. Agradecer pelas perguntas, pela oportunidade de estar aqui, né? Desejar aí uma feliz Páscoa para todos, né? Feliz Páscoa. Um abraço aí para todo mundo. Oliberg, até segunda-feira. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente entrevista aqui a Tenente-Coronel Priscila Jorge. Ela é do Batalhão Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar. Tem novidades aí nesse setor aí. O Corpo de Bombeiros sempre trabalhando, sempre atuante às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. Se cuida, bom fim de semana. Feliz Páscoa, que o zeloso protetor, que o Espírito Santo do Deus Divino, do Deus Menino, esteja presente, literalmente, no seu coração, no coração de todos aí da sua família. Feliz Páscoa, fica bem, fique com Deus também.